Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, João 8, de 25 a 59, e corresponde à semana 19 do Guia Devocional do Evangelho segundo João, cujo título é Eu Sou, parte 2. Vamos à leitura do texto bíblico. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo que ouvi da presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, porque vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Os judeus lhe responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus, não estou endemoniado. Ao contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram, agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas. Mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus. Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu pai que vocês dizem ser o seu Deus é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. O texto lido é continuação do discurso de Jesus no templo por ocasião da festa judaica das cabanas. Os judeus lhe perguntaram acerca de sua identidade, depois que ele declarou ser o mesmo Eu Sou do Antigo Testamento, como vimos na semana anterior. Naquele momento, contudo, mostrava-se mais importante a Jesus falar não de si mesmo, mas de seus interlocutores, que ou não entendiam suas palavras ou reiteradamente rejeitavam seu testemunho. Assim como em sua conversa com Nicodemos em João 3, de 13 a 14, Jesus reafirmou que quando fosse levantado na cruz, ressuscitando dos mortos,
seria então completamente conhecido de seus ouvintes como o próprio Deus que se fez carne. É por meio desta relação profunda com Deus Pai, a quem obedecia, que Jesus foi enviado ao mundo. Muitos dos que ouviram as palavras de Jesus tinham crido nele a este ponto, mas esta fé não era totalmente verdadeira. De fato, alguns desses supostos crentes deixariam de segui-lo. Jesus pregou àqueles homens sobre a necessidade de serem livres do pecado, mas eles eram soberbos demais para reconhecerem que eram pecadores. Viam o fato de serem descendentes de Abraão como suficiente para que não fossem considerados escravos, não precisando, portanto, de qualquer tipo de libertação. A aqueles judeus que se gabavam de sua ascendência, Jesus disse que não eram realmente filhos de Abraão, pois não faziam as obras de Abraão, que eram as mesmas dadas por Deus Pai e proclamadas pelo próprio Jesus. Pelo contrário, por estarem planejando naquele momento o assassinato de Jesus, eles eram, na verdade, filhos do diabo, o maior de todos os homicidas. Tais palavras ecoam o discurso de João Batista aos fariseus, em Mateus 3, de 7 a 9, raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Irados pela áspera franqueza do discurso de Jesus, os judeus categorizam-no como um herege religioso semelhante aos samaritanos, agindo a mando de demônios. Já explanamos em reflexões anteriores acerca da intensa rivalidade entre judeus e samaritanos, que corrobora desse modo a gravidade dessa declaração que estava sendo feita contra Jesus. Acusando Jesus de agir por influência demoníaca, os judeus não apenas estavam no desonrando, mas também a Deus Pai que o enviara. À semelhança do que lemos em João 5, 23 e 24, em João 8, de 49 a 51, percebemos que o tema da honra mútua entre Deus Pai e Deus Filho é sucedido por uma declaração sobre a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. Jesus é enfático em passagens como estas em encarar fé e obediência como indissociáveis, de modo que honrar a Jesus Cristo pela obediência é manifestação externa da fé em Deus. Erroneamente, os judeus interpretaram este convite à vida eterna feito por Jesus como uma promessa de que aqueles que nele crescem escapariam da morte física. Se Abraão e os profetas haviam morrido, quem era Jesus para dizer que poderia livrá-los dessa morte física? A isto, Jesus lhes respondeu o que se lê em João 8, de 54 a 58, como um fechamento claro para toda a discussão que ocorrera até aquele momento. Ele estava realmente afirmando ser maior do que Abraão ou os profetas, não por seu próprio direito, mas por sua união com Deus Pai. Antes mesmo que Abraão nascesse, disse Jesus, Eu sou. Embora, como figura humana, Jesus obviamente não fosse mais velho do que Abraão, ele é eternamente existente. Ao ouvirem estas palavras, os judeus tentaram apedrejá-lo, mas ele conseguiu escapar. Aplicação prática. A autojustificação é uma pseudo-liberdade que torna o status do ser humano equivalente ao de um escravo, isto é, de alguém que supostamente possui livre acesso à companhia do Pai, mas que em última análise não tem lugar permanente na família de Deus. Essa falsa libertação é, no texto lido, contraposta à condição de filhos que Deus Pai nos oferece por meio da fé em Jesus Cristo. Os interlocutores de Jesus eram incapazes de reconhecerem seus pecados a partir da lei, porque se apegavam a ela literalmente, ao invés de apreenderem seus princípios, inutilizando dessa maneira seu papel pedagógico de manifestar em nós a consciência do pecado e, por conseguinte, da necessidade de arrependimento. Agindo dessa maneira, continuavam escravos de seus caminhos perversos. Cristo, contudo, é o cumprimento da lei, porque a obedeceu com perfeição, livrando-nos de sua condenação. Não somos mais escravos, mas filhos. Todo aquele que crê dispõe da condição automática de justo perante Deus, estando livre das ordenanças cerimoniais da lei. É um equívoco, contudo, pensar que, baseado nessa premissa, possamos viver em libertinagem. Nossa salvação deve ser posta em ação para que se desenvolva em temor. O Espírito Santo passa a capacitar o indivíduo salvo pela fé a cumprir as exigências morais da lei. Isso ocorre pela manifestação do fruto do Espírito em nossas vidas. A verdadeira salvação, assim, produz uma regeneração perene, que dura por toda a vida do cristão e permanece inabalável.
Este critério da permanência é, pois, indício externo de que realmente compreendemos a salvação empreendida por Deus em nós. Aqueles que dizem crer em Cristo sem qualquer demonstração de mudança de caráter nunca foram salvos de fato. A estes caberão apenas as duras palavras de Jesus no dia do juízo: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Assim, embora não exista perda de salvação, há indivíduos que se reputam por salvos, seguindo uma graça barata, sem terem sido de fato alcançados pela graça preciosa que manifesta a repulsa pelo pecado. A verdadeira questão que devemos fazer a nós mesmos, portanto, não deveria ser: será que posso perder minha salvação? Mas sim: meu caráter apresenta evidências de que realmente fui alcançado por esta salvação? A lógica de Jesus, conforme pudermos depreender em seu discurso aos religiosos, é bastante simples. Não importa o que dizemos a nosso respeito, as obras que praticamos é que denunciam nossa real filiação. Nossas obras, por sua vez, resultam daquele a quem damos ouvidos, a Deus ou ao diabo. Assim sendo, se realmente verdadeira, nossa fé deve necessariamente ser externada por boas obras e pelo fruto do Espírito. E não apenas isso, deve ser caracterizada por uma profunda ojeriza às coisas que Deus abomina. Concluindo, nossa salvação não é estanque, nem deve estar fadada à mediocridade. Professar a fé não é o fim, mas o começo da jornada cristã, a qual deve ser desenvolvida. A fé e o arrependimento que, pela graça, um dia tornaram-nos justos perante Deus, devem resultar na santificação, que nos levará à glorificação. Trazendo da mente para o coração. Senhor, obrigado pelo dom definitivo da salvação, que não depende de quem sou ou do que faço, mas apenas de quem Cristo é e faz. Vale a pena reservar um tempo de meu dia para silenciosamente refletir sobre este dom supremo concedido pelo Senhor. Minha alma está sedenta por provar do Senhor e compreender seus ensinos para a minha vida. Entrego-me ao Senhor, soberano sustentador do universo, e ao mesmo tempo, meu Pai, que tudo conhece a meu respeito e que fala comigo. Quebranto-me diante de sua presença. Quem sou eu? Sou quem digo que sou? Pertenço de fato a quem digo pertencer? Quero dizer, minhas obras corroboram minha filiação divina? Perscruta-me, Espírito Santo. Quão absurdos são os critérios nos quais já me baseei para, através deles, tentar minimizar meus pecados. Como já me iludi acreditando que eram dos prediletos de Deus, como aqueles judeus que achavam que o fato de serem descendentes de Abraão bastava. Envolvido em absoluto silêncio, sem distrações externas, deparo-me comigo mesmo, numa espécie de espelho da alma. Para ser sincero, não gosto muito do que vejo. Sou nascido em lar cristão, conheço o Evangelho desde a tenra infância, pertenço a uma denominação considerada séria, tenho respeito perante a sociedade. Em certo sentido, por todos esses motivos, sou reputado como filho de Abraão. Antigamente, eu achava que esses atributos eram suficientes para evitar um confronto comigo mesmo, que minha conduta poderia ser amenizada por minha origem, que as coisas boas que eu fazia compensavam meus pecados. Como pude enganar-me por tanto tempo? Quando, porém, conheci ao Senhor verdadeiramente, pude perceber que em Cristo não há prediletos. O acesso a Deus é universal. Todos podem achegar-se e serão igualmente recebidos por Ele. À medida que pude olhar-me mais nitidamente neste espelho da alma, notei que minhas falhas são muito mais expressivas do que eu imaginava, e que minhas qualidades não são assim tão essenciais. Foi então que me vi realmente necessitado da graça de Deus. Percebi amargamente que não importa o que eu faça, o pecado sobrevirá a mim de uma forma ou de outra. Se não pelo erro consciente, será de forma inconsciente. Se não pelo pecado inconsciente, será pela omissão. Os padrões de Deus são mais altos do que eu pensava, ao passo que meu código moral é mais falho do que eu reconhecia. Que minha postura diária seja a negação consciente de uma vida de pecado, alinhada à pronta intenção de praticar o bem. Que eu faça isso questionando-me acerca de minhas reais motivações ao executar cada ato. Que eu encare minhas obras não como moeda de troca, mas como termômetro dessa salvação. Que, para tanto, eu não me baseie em critérios como tradição religiosa, frequência à igreja, filiação em uma ou outra denominação e em quaisquer outros critérios absurdos que nada dizem sobre a quem eu realmente pertenço.
Espírito Santo, continue trabalhando em minha vida de modo a promover a santificação que o Senhor tanto deseja. Em nome de Jesus. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de João 8, de 25 a 59, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, qual a reação dos judeus ao receberem de Jesus a oferta de libertação contida em João 8, 32, 34 e 36? Terça-feira, correlacione as passagens bíblicas de João 8, 35 e Gálatas 3, de 24 a 25. Quarta-feira, discuta a premissa do texto que acabamos de ler. Não importa o que dizemos a nosso respeito, as obras que praticamos é que denunciam nossa real filiação. Quinta-feira, salvação é algo que pode ser perdido? Sexta-feira, seu modo de agir é reflexo de um genuíno salvo em Cristo, cujas obras externas são compatíveis com a fé que você diz professar? Reflita demoradamente sobre esta pergunta, lendo também Filipenses 2:12, Gálatas 5, 22 e 23 e Hebreus 6, de 4 a 6. Sábado, quais as implicações práticas do texto de João 8, 25 a 59 para a sua vida?